Mais um Respeita a Minha História e hoje vai ser com o arqueiro do Guarani, Jefferson Paulino. Para quem não sabe o que é arqueiro, é o goleiro do Guarani. Ele que estava fazendo uma ótima campanha e de repente essa pandemia deu uma parada. Ele vai falar sobre isso, vai falar sobre sua história, vai contar algumas resenhas e aquele clássico, aquele derby, ele vai contar pra gente também. Aí ele acabou de entrar. A hora que quiser, meu parceiro, a gente começa a conversar aí. Se você quiser agora, ou daqui a pouquinho o pessoal começa a entrar também. O pessoal atrasa um pouquinho aqui, mas daqui a pouquinho começa a entrar. E vamos que vamos. Posso te chamar aí já? Hoje vai ser papo bom, papo novamente de Campinas. Segunda-feira tinha Campinas aqui também. João Paulo participou com a gente aqui, brincou. Ontem foi Ranielli e hoje Jefferson Paulino. Vamos nessa, meu irmão. Vou te chamar aí. Que bacana receber ele aqui, cara. Cada dia uma pessoa diferente. Vem pra cá, meu querido. Convidei, vamos ver se chega aí. Vamos lá. Agora chegou. Boa noite, meu irmão. Tudo... Consegue me ouvir agora? Boa noite, meu irmão. Tudo bem com você? Agora sim. Boa noite, Haroldo. Tudo bem, e você? Obrigado pelo convite. Que isso, cara. Pra gente é uma honra aqui ter um cara igual você, com a trajetória que você vem. Isso aqui é uma honra. A gente abre sempre aqui o Respeito à Minha História para contar histórias como a sua e como diversos craques aí, diversos jogadores que passaram e ainda jogam, né, cara? Muito obrigado aí pela presença, meu irmão. Imagina, eu que agradeço mais uma vez. Vamos bater um papo bem bacana. Espero que as pessoas gostem aí da nossa live. Opa, com certeza. Para iniciar, eu sempre faço aquela brincadeira que normalmente quem joga futebol vem da escola. Normalmente. Não sei se é o seu caso, mas normalmente vem de escola e vem de futsal, é isso? Eu iniciei no futsal também, mas não foi na escola, assim, já foi mais na escolinha mesmo. E Uhum. aí o tempo foi passando, mas não era goleiro no início, não, jogava na linha. E aí Olha. acabei com 10 11 anos aí, uma história bem bacana que eu conto pro pessoal, que eu ia sempre que tinha oportunidade, eu ia pro gol, porque no futsal acabava trocando muito, eu era fominha, não gostava de sair, e aí, e aí meu pai sempre brigava comigo quando eu ia pro gol, mas acho que era minha sina ser goleiro, e também tem o lance hoje em dia que o goleiro precisa estar jogando com os pés também, então acabou unindo as duas coisas aí, mas eu acho que era minha sina mesmo, eu tinha que ser goleiro. Olha, então uma das características que hoje o pessoal prejudica nos goleiros, que é o pé, né, cara? Que normalmente o goleiro é acostumado a jogar sempre com a mão, com a mão, com a mão, de repente vem para jogar com o pé. Ainda bem que você começou no futsal e na linha, porque aí ajuda hoje você sair com os pés, né, cara? Me deu uma base muito legal, né? Me deu uma base, assim, de ter todos os fundamentos bem aprimorados, né? Mas como foi a iniciação, então foi uma coisa que acho que a questão do goleiro, se você tem uma predisposição, assim, em determinado momento da vida, acho que você até se torna um goleiro, né? Mas no futebol de salão também tomava muita bolada, era engraçado. Eu escondia a dor, mas foi bacana. Me deu uma base muito importante para hoje conseguir desempenhar bem essa função, que para um goleiro é muito importante também. Sim. E a sua inspiração de criança, quem que foi para você ir pro gol, cara? Cara, na verdade, assim,
inspiração de alguém eu não tive, foi mais a questão mesmo que eu tinha essa predisposição, gostava de estar no gol ali, mas por conta de não querer sair. Depois foi uma coisa assim que eu não gostava de fazer os treinos físicos, porque eu lembro até hoje, na base eu passei em um teste, e aí era como se fosse uma pré-temporada, então a preparação primeiramente era a parte física. E Uhum. aí depois, quando eu cheguei foram assim 2 semanas só de treinos físicos, e eu fui embora para casa e falei, pô pai, só fico correndo lá, não tem um treino com bola, parece atletismo. Até brinquei com ele, falou, não, mas é assim mesmo, precisa trabalhar a parte física. E aí acabou que eu falei, pai, não quero isso não, quero ir pro gol. E aí acabou que eu tô suando um pouquinho aqui, que eu tô tomando um Não, sem café. problema. E Sem problema. aí, e aí acabou sendo assim, eu acabei falando para ele, pai, eu quero ir pro gol. E aí ele me colocou numa escolinha, e aí o treinador falou para ele, falou, pô, cara, ele tem assim, ele tem uma qualidade, se ele se treinar, ele dá para ser um bom goleiro aí. E aí acabou que eu fui treinando, fui aprimorando a questão de como cair, né? Uhum. Toda essa coisa. E graças a Deus eu acabei me tornando goleiro profissional e hoje vivo do meu sonho, se tornou uma paixão assim desde o início e sou muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida. Que maravilha, cara. E aí, primeiramente, o primeiro clube foi o São Bernardo, né? Como profissional, sim, né? Na minha Aham. trajetória profissional, eu acabei me profissionalizando no São Bernardo, mas eu fiz minha base, assim, dos meus 15 até meus 18 anos, eu fiz no Juventus, né? Onde eu joguei ali meu primeiro campeonato paulista, e aí já foi bem legal, assim, né? E ali eu tive toda a minha formação mesmo, assim, como goleiro, de disputar uma competição, né, tão grande. E aí, aos 18 anos, quando eu chego, na verdade, estou no Juventus, quando eu chego no profissional, eles querem fazer um contrato de gaveta, assim, que era, antigamente, tinha alguns clubes que faziam. Uhum. E aí falei pro meu pai, falei, pô, pai, mas se eu não assinar se não assinar minha carteira assim, eu não vou ser profissional, né? Vou estar no profissional, mas não vou de fato ser registrado e tal. E a gente acabou saindo, e aí sim, eu chego ao São Bernardo, aí eu chego, na verdade, no time sub-20, jogo meu último ano de sub-20, e aí no ano seguinte eu já inicio aí minha trajetória no time profissional, disputo a minha primeira Bzinha na época, né, a quarta divisão. Uhum. E aí por lá eu fico 2 anos. Depois, em 2012, eu chego ao Grêmio Osasco e aí já participo ali, né, do Grupo Osasco. Eu fico 6 anos no Grupo Osasco. Depois se tornou o Osasco Audax e aí participo do time também que foi vice-campeão paulista em 2016. E aí lá Uhum. eu fico até 2018, passando o segundo semestre de 2018 pelo Audax Rio, onde o Bangu me veio jogar, que a gente mandava os jogos, né, em Uhum. Moça Bonita, e eles fazem a proposta, eu vou para lá, e em 2019, essa guinada que deu na minha vida, como melhor goleiro do Rio, foi um momento muito especial na minha vida, e aí chego, né, em 2019, após o campeonato estadual, pelo Bangu, chego no Guarani, completo um ano de casa, estou muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida, na vida do clube também, tem sido muito bacana desfrutar disso tudo que a gente tem conquistado. Ó, o Sérgio Berrettini falou assim, ele falou ontem, mas foi segunda. Segunda teve o João Paulo aí, né? Uhum. Falando com a gente. E hoje é você. Ele falou só da bugre. É verdade, João Rapaz, Paulo, um cara sensacional, que cara, gente boa, meu, um prazer enorme, a gente acaba conversando um pouco, mas a gente sempre se vê no clube, né, o João participa lá do projeto, um cara uhum. sensacional, com uma história muito linda, e são tantos jogadores, né, que vestiram a camisa do Guarani, João Paulo e o Bozó, que acabam tendo um contato mais direto com a gente, são caras Uhum. fenomenais e tem uma história linda no futebol. Foi um grande jogador. Verdade, cara. E eu comento sempre aqui que Campinas é um celeiro, cara, de atletas, porque às vezes não é nem divulgado aqui no Brasil o quanto de atleta sai direto de Campinas para fora e quando volta já volta consagrado.
Então a galera nem sabe, eu não tem nem noção de quantos atletas saem de Campinas. E eu tenho muitos amigos aí em Campinas. Voltou agora? Agora voltou, Haroldo. Sem problema. A internet é isso aí, cara. É que muita gente usando ao É, mesmo isso tempo, é, cara. quem sabe Normal. faz ao vivo. Vamos nessa, continua aí. Vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho para a gente continuar lá de São Bernardo, a transição, tá? Até chegar no Tá, Guarani, beleza? Aí, beleza, vamos nessa. para o pessoal entender. Aí do São Bernardo foi pro Grêmio Osasco, onde ficou 6 anos, e aí teve a junção, né? Com o Audax, não foi isso? Foi em 2014, se eu não me engano, teve a compra, né? O Grupo Osasco É. compra o Audax, né? E aí tem o Audax São Paulo e o Audax Rio de Janeiro, e aí acaba se tornando, era o Grêmio Esportivo Osasco e acaba se tornando o Grêmio Esportivo Audax. Então toda a Hum. estrutura do Audax, que era uma baita estrutura, né? Ali na região do Morumbi, em São Paulo, acaba se transferindo tudo para Osasco, e o time que ali disputaria a primeira divisão, se juntaria a esse grupo e se tornaria ali o grupo Osasco Audax. E aí já disputa a primeira divisão. Em 2014 é o ano que a compra foi na metade de 2013, se eu não me engano, e aí 2014 é o primeiro ano que o Audax disputa a primeira divisão ali, né? Sobe de divisão mesmo, e aí dá aquele boom, porque o time já Uhum. jogava de uma forma muito diferente, né? E ali no final de 2014 para 2015, eu também tenho uma passagem pelo Taboão da Serra em 2014, fui emprestado para lá, disputo, né, a quarta divisão lá também. E aí volto, e de 2014 para 2015 eu acabo subindo, né? Porque eu era Uhum. do Esportivo Osasco, que manteve, na verdade, o time tem, na verdade, o time até hoje. E aí eu vou emprestado pro Audax, e ali fico 14, 15, 16, 17, 18, porque aí também acaba meu contrato, e meu Uhum. contrato é feito direto com o Audax também. Então eu fico até 2018, e aí tudo acaba acontecendo. Foi uma experiência muito bacana. Acabei no ano de 2014, 2015, né, que foi o primeiro Paulistão. 2015 e 2016 joguei pouco. Felipe Alves jogava a maioria dos jogos, e tinha o Sidão também. Então foi um prazer enorme primeiro conhecê-los, porque são caras assim, o Felipe até muito amigo meu particular, até meu padrinho de Uhum. casamento. E o Sidão também. Então foi uma experiência muito bacana que eu acabei tendo na minha vida, de vê-los jogar, de vivenciar, né, Uhum. com eles e estar com eles todos os dias. E aí, em 2016 também, acaba tendo a junção de Oeste Audax e Osasco Audax, e eu faço parte desse time também e disputo minha primeira Série B, né? Então foi mais uma passagem que eu tive ali, mas foram passagens jogando pouco, né? Jogar mesmo 2017 Uhum. e 2018, e ali em 2019 acabei entrando de vez para o cenário nacional, graças a tudo que a gente fez pelo Bangu. O Fernando Diniz ali no Audax, eu acho que te ajudou um pouco também no sentido das saídas com o pé, essa jogada que ele utiliza bastante com o pé. Isso daí também te ajudou bastante, né, Jefferson? Me deu uma base muito grande, Haroldo, também no sentido de esquemas táticos. Às vezes as pessoas acham que só o goleiro só precisa saber jogar com os pés. Não, tem todo um Uhum. sistema, tem todo um trabalho diário que é feito, tudo que é feito no jogo também é feito no treino. Não tem como você fazer alguma coisa assim. Claro que em alguns lances, que a parte do jogo, ela é, ela é feita com treinamento. Então eu cresci muito pelo Uhum. entendimento do jogo, pelas formas táticas, por todos os esquemas que eram feitos. Os jogadores não tinham posições fixas,
Então, assim, o goleiro, quando ele estava com a posse de bola, o Fernando falava que o goleiro também era um atacante, ele fazia parte do todo. Então, se Uhum. precisasse buscar o melhor espaço ali, porque o goleiro ele acaba jogando ali na área, então acaba se limitando um pouco. E ali com o Fernando foi que eu entendi que se eu precisar sair, jogar fora da área, fazer uma cobertura, tem leitura Uhum. de jogo também. Então, assim, foram vários aspectos que eu tive um crescimento profissional e que me deram uma base muito importante para quando eu viesse jogar, Uhum. eu também ter toda essa base importante que um goleiro precisa ter, né? Verdade, cara. É que o pessoal acha que o goleiro é só ficar lá debaixo das traves e pegar as bolas, mas não é tão simples assim, né, cara? Você tem que saber todo o esquema tático, porque quando tu recebe um contra-ataque, você tem que fazer toda a leitura da onde a bola vai chegar para você estar bem posicionado. Inclusive, na É, hora de sair, a mesma coisa. Para você olhar, você está de frente, você orienta os seus zagueiros, os laterais, orienta todos os jogadores porque você está vendo de frente. E isso eu acredito que o Fernando Diniz faz muito bem, tanto é que todos os goleiros que passam na mão dele, a evolução é muito grande, né, cara? sem dúvida. E o do goleiro entender também que ele faz parte do todo, ele não é o todo, né? Isso me deu Uhum. até uma surpresa grande, que meu treinador de goleiros, Leandro Indalina, entrou na live aqui, tá participando com a gente. Lê, um beijo no Que seu coração, legal, meu cara. irmão. Foi nosso treinador, tive um crescimento enorme, é um cara sensacional, que me ajudou muito também, me ajuda até hoje, a gente conversa muito sobre tudo. E é isso, acho que o goleiro precisa entender que ele faz parte do todo, não é o todo, porque quando você joga com os pés, você às vezes também é um desafogo, mas também Uhum. inicia-se a construção de jogadas com você. Então precisa Sim. saber, às vezes até no fato de pedir uma bola, pedir um recuo no momento certo, mas isso você vai lapidando quando você vai jogando, você vai adquirindo experiência e vai entendendo que, na verdade, o principal mesmo é ser goleiro, mas que hoje a gente tem uma função também muito importante na equipe quando o treinador também entende que isso é necessário. Ainda tem alguns Uhum. treinadores que, né, tem um pensamento, ninguém é dono da verdade, cada um, né, acaba trabalhando de uma forma, mas quem já tem esse pensamento um pouco mais atualizado de inserir o goleiro no modelo de jogo, o goleiro precisa estar bem habituado e para quando ele for solicitado, ele ajudar o time nesse aspecto também. Verdade, cara. Tanto é que um dos caras contigo e falou que também disse a mesma coisa, que o Fernando é um cara diferenciado, muito inteligente. Bem bacana isso daí, o reconhecimento, cara. E aí a passagem sai de lá e vai pro Bangu, cara. Como foi essa transição, primeiro de estado, né? Porque São Paulo é uma coisa, o Rio de Janeiro é totalmente diferente. Em todos os sentidos. Até, às vezes, um dia eu peguei com o Benja brincando, que o Benja saiu de São Paulo e foi para... Se adaptou bem, mas é muito difícil, né, cara? É diferente, né? Aqui em São Paulo, sempre também, hoje disputando a Série A1 do Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista, ele é acho que para mim, o mais forte de todos os estados, né? É praticamente um mini brasileiro ali, times da Série A, você vê o Uhum. Bragantino, né? Também hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, e times também que disputam a Série A1 do Paulista, que também são da Série B, então é um campeonato muito disputado. Já o Carioca é um pouco mais, assim, é diferente, mas também tem muitos Uhum. times como o Bangu, que tem uma história linda no futebol brasileiro e que vem se reestruturando, e a gente fica muito feliz por ter deixado um legado no clube, porque no campeonato de 2019 a gente conquistou a vaga para a Copa do Brasil, a gente conquistou a vaga também para o Brasileiro da Série D, então deixamos um legado, fizemos uma história mesmo, não com títulos, mas você também consegue ajudar o clube nesse sentido. Então Uhum. foi um momento muito especial para mim, né, de crescimento mesmo, e de fato poder, como eu te falei, Haroldo, entrar no cenário nacional de uma forma muito importante. E eu fico muito feliz porque foi do Bangu que eu acabei tendo a oportunidade de vestir a camisa de um grande clube, que é o Guarani. Eu estou muito feliz por isso e tenho, como eu falei também, desfrutado bastante de tudo que eu tenho vivido, graças a Deus. Verdade. E logo na estreia, me pega um Flamengo e aí de cara surge um pênalti. Quem vai para a cobrança? Diego, que costuma
fazer. Aí não foi muito assim, não, né? Não conseguiu fazer, né, cara? Na verdade, nesse jogo tiveram dois, né? O primeiro ele conseguiu Sim, fazer, ele sim. fez um dos, né? Eu estudei bastante, todas as cobranças dele. Hoje, a parte da preparação dos goleiros também tem evoluído bastante. O goleiro tem muito trabalho visual assim também, então a gente estuda muitos batedores. O primeiro, ele veio de uma forma que eu imaginava, onde ele iria bater, e eu acerto o canto, só que eu acabo saindo um pouco antes de tanto que a gente acaba estudando e eu vi o movimento do corpo dele, e aí ele acaba na hora mudando, batendo no meio e acaba fazendo o gol. E no segundo pênalti ali, para mim, foi um momento lindo, né? Ter estreado no Maracanã, onde muitos atletas ali acabam tendo uma carreira toda e não conseguindo jogar num estádio tão com tantas Uhum. histórias, né? Um estádio tão lindo. E eu fui muito feliz naquele momento. E foi um jogo muito especial que ficou marcado aí na minha história e eu sempre vou lembrar desse momento. Foi um momento muito bacana. Verdade, cara. E aí o Bangu foi engrenando aos pouquinhos, do jeito dele, mas foi chegando lá, né, cara? E aí chega o final do campeonato e você recebe como goleiro melhor do Carioca. Como você recebeu aquilo, cara? Um momento ali, Haroldo, eu só vi aquele prêmio pela televisão, né? Nem nos meus melhores sonhos, assim, eu imaginava, cara. É uma coisa que foi muito legal, principalmente por estar concorrendo com grandes nomes, assim, né? O Diego Uhum, Alves, né? O Fernando Miguel, são goleiros, assim, com uma história já, goleiros, assim, consagrados pelos times, porque uhum. são peças importantíssimas, né, nos clubes onde eles jogam. O Diego, com uma história fora do país também muito legal. Na verdade, antes do prêmio, até houve uma conversa. A gente jogou 3 jogos contra o Vasco seguidos, assim, e foi muito Uhum. legal já o Fernando ter conversado comigo, me dado parabéns, assim, pelo campeonato que eu fiz. Mas eu não imaginava, assim, por mais que eu estava na disputa, mas eu não imaginava. Claro que, pelo contexto do campeonato, eu fui um dos goleiros que mais fiz defesas difíceis. Mas mesmo assim, no futebol a gente sempre está acostumado que quem leva o título é quem é campeão, né? Então, Uhum. assim, foi um momento muito bacana. Eu, Marcos Júnior, né, que hoje também está no Vasco, a gente acabou ali ganhando esse prêmio. Para mim foi um momento que eu jamais, como eu te falei, pedi tantas coisas para Deus que Deus me deu muito mais do que eu pedi. E Deus tem sido maravilhoso em tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu sou muito grato a Deus por tudo. Com certeza, cara. Você também é muito merecedor de tudo que tem acontecido. E aí, do meio do ano para cá, chega o Guarani. Como você recebeu? Primeiro que o Guarani também estava passando por reformulações, tal, né? Um momento meio complicado do clube, mas mesmo assim chegou ao Guarani de uma história que a gente já começou a falar aqui. Cara, como que foi você chegar e olhar e falar, cara, saíram vários daqui? Tipo, a imensidão aqui é gigantesca, cara. Quando teve, na verdade, uma das coisas assim, eu nunca tive empresário, né? Eu sempre Uhum, tive um pensamento um pouco, até um passo atrás, assim, até onde eu fui na minha carreira, até onde eu consegui sem, mas é uma coisa muito importante, graças a Deus, hoje eu tenho um cara que trabalha junto comigo que a gente fala a mesma língua, então, vendo, né, hoje, o Luizinho, que hoje está trabalhando comigo, me fez enxergar diferente essa parte uhum, empresarial, e ele conversou comigo e falou, né, da proposta que o Guarani tinha feito. Na hora, assim, foi até uma questão, uma particularidade mesmo, que uma amiga da minha esposa, ela tinha conversado e tinha sonhado que um mês antes, né, do campeonato, na verdade, um mês antes de eu ter a proposta, ela sonhou que tinha me visto com uma camisa verde na mão. E até uma história bem bacana, assim, porque hoje a gente está vivendo uma situação bacana, mas é uma coisa assim que internamente na minha família foi um propósito de Deus, assim. E esse sonho uhum. de revelação dessa amiga da minha esposa, quando eu tive a proposta, eu falei, pô, não é de graça, assim, é Deus mostrando o caminho mesmo. E na hora eu fiquei muito feliz,
como você falou, foram vários jogadores que passaram pelo Guarani, goleiros também, até o Agenor, né, jogou no Guarani Uhum. e acabou indo para o Fluminense, fez uma baita Série B, né, no ano anterior. Então, Bruno Brígido também, que hoje está em Portugal. Então, assim, grandes goleiros também que passaram e vestiram essa camisa. E quando eu cheguei, assim, eu tive essa felicidade e assim, fico muito honrado por vestir mesmo a camisa do Guarani, porque é um clube muito grande, a gente tem conseguido fazer grandes coisas e reconquistar, né, essa paixão do torcedor de ir no estádio de novo e de se sentir representado. Eu acho que isso é uma coisa que a gente fica muito feliz, porque muitos anos atrás tiveram times que enchiam os olhos, e hoje a gente fica muito feliz quando os torcedores reconhecem e veem que a gente vem fazendo um trabalho muito lindo, e a gente espera que essa pandemia passe logo para que a gente possa continuar, né, com esse objetivo de praticamente a gente conseguir selar nossa classificação e começar o brasileiro com o pé direito, e a gente espera que seja um grande ano para o clube e que tudo dê certo, né, dentro dos nossos objetivos. Não, com certeza, cara. E aí houve essa transição, chegou, vestiu a camisa, aí depois teve um jogo que passou mal, né? Vinha numa sequência, passou mal e foi sacado. Tudo bem, deixa, né? Nem vou comentar sobre isso, mas eu vou comentar sim na entrada do Thiago Carpini, cara. Aí vem uma nova, né, comissão e dali pra cá, cara, o que o Guarani tem feito é inacreditável, cara. E eu sei muito bem da relação que você tem com o Carpini. Então, conta um pouquinho pra galera que não sabe o que mudou dali, daquela viradinha, foi a primeira viradinha de chave, né? Na verdade, assim, quando eu cheguei na semana da estreia. Então, já tinha uma base feita, o time já tinha uma pré-temporada iniciada, e eu não iniciei, natural, já tinham companheiros de trabalho com as suas histórias iniciadas, e eu Uhum, estava chegando, precisava esperar a minha oportunidade. Foram 9 primeiros jogos que eu acabei ficando de fora, só compondo ali o banco e treinando bastante. E tem a Copa América, e aí eu ganho essa primeira oportunidade no meu quinto jogo, como você falou, eu acabo desmaiando, e até hoje, Haroldo, nem sei por que eu saí do time, não teve conversa nenhuma, mas enfim, tudo também propósito de Deus, tudo um momento de lapidação, um momento de crescimento, de amadurecimento, foi muito importante, e aí a chegada do Carpini, né? Eu também continuei na suplência e trabalhando bastante. uhum, E naquele momento foi um momento de muita transição, assim, de um propósito de Deus também na vida do Thiago, porque naquele momento, eu sempre falo para as pessoas isso, Haroldo, porque poucos treinadores, já até consagrados mesmo, acho que como história grande no futebol, não assumiriam, porque não queria que o Guarani caísse na mão dele. O Thiago já tem, assim, uma atitude grandiosa de assumir, né, o Guarani uhum, e de ter sido, né, uma peça muito importante, já reformulando totalmente o esquema de jogo e colocando as ideias dele em prática. Eu acho que o mais importante que ele passou para nós e o mais importante dele como treinador para mim foi que uma coisa é quando você pede as contratações e faz o time jogar de acordo com o que você pediu. Outra coisa é uhum, um time com 13 pontos da grandeza do Guarani, todas as pessoas já dando a gente como rebaixado, e ele tinha as peças e ele tinha que trabalhar com o que ele uhum. tinha. E ele fez o time jogar, já deu uma outra cara, e a gente conseguiu chegar nos 45 pontos, que naquele momento para nós foi um acesso, um time praticamente rebaixado, conseguimos fazer os 45 pontos e permanecer até com umas rodadas de antecedência, a gente conseguiu esse objetivo, e aí dali já começa uma organização e um planejamento para o ano de 2020, aí sim o Thiago podendo, né, fazer as contratações dele, mas já mantendo a base que foi criada no ano de 2019. Então ali também nasce uma relação muito importante de jogador para treinador, mais do que isso, uma relação de seres humanos, porque eu sempre gosto de frisar muito bem tudo que o Thiago faz por nós jogadores e como a gente cresce como pessoa quando você é comandada por um cara que Uhum. ele dá muita importância para o ser humano muito antes do atleta, porque antes de ser atleta eu sou filho,
eu sou marido, eu sou amigo, então eu tenho muitas outras coisas como ser humano antes de ser atleta, né? Atleta Uhum, é só uma delas. E as pessoas acabam entendendo que a parte do atleta é sempre a mais importante. Não, a pessoa é mais não é. importante. Porque todo mundo tem seus medos, todo mundo tem seus anseios, mas todo mundo tem também os seus sonhos e passa muito pela pessoa também, né? Quando você está Uhum, bem em casa, com um casamento bem estruturado, o atleta ele floresce muito mais, ele é muito mais feliz. uhum. Então, a gente tem crescido muito nesse sentido e de ser comandado por uma pessoa que dá muito e joga com a verdade. Nosso vestiário é um vestiário de pessoas que trabalham muito, mas que também tem muita verdade. Então, no futebol, isso é raro e também é muito importante. E tá aí tudo que a gente tem feito é muito mais de relação pessoal, de pessoas mesmo, de seres humanos, do Sim. que treinador e atleta, comissão e atleta, clube. Então, o Guarani tem feito um trabalho excelente nesse sentido, com muita verdade também na parte da diretoria. A gente sabe e entende todas as dificuldades que o clube tem, acabamos pagando por talvez algumas coisas que fogem do nosso controle, porque são tantas coisas que passaram, são muitas gestões antes dessa gestão agora, mas a gente, um passo de cada vez, a gente vai conseguindo colocar as coisas nos trilhos e colocar o Guarani sempre na parte de cima ali, disputando títulos, porque esse clube merece muito. Verdade, cara. Tudo que você falou eu concordo, porque existe, não só como no esporte, mas eu acho que falta um pouco mais desse tipo de pessoas no ser humano, de olhar olho no olho, falar com a verdade. Então, isso daí for se perdendo ao longo do tempo, não só no esporte, mas em todo, tudo da vida, né, cara? E aí a gente vê essas consequências acontecerem de hoje. E o esporte com o Guarani e com o Carpini tá voltando a ser isso daí no esporte. E por isso o grande trabalho que ele vem fazendo. Cara, aí teve um jogo que você saiu como o vilão da história. Vai, vamos botar assim. Acho que era contra o Novo Horizontino. E Contra o aí, Oeste. contra o Oeste. Aí contra o Novo Horizontino, né? Isso. Olha como que é as coisas. Contra o Oeste ele sai, tá, o vilão, tem que sacar, que não sei o quê, papapá. Mais pela imprensa do que pela própria diretoria e pela comissão. Aí, uma semana depois, cara, você sai como herói. Conta aí pra gente como foi essa semana aí de vilão pra imprensa e sair como herói no outro final de semana. É engraçado, assim, passou um filme na minha cabeça porque ano passado, no quinto jogo, eu também tive o momento que aconteceu contra o Sport, lá em Recife, e eu joguei também 5 jogos até esse jogo do Oeste, né? Uhum, Então, foi um momento que a gente já tinha uma história construída, eu já tinha passado por momentos felizes, assim, com a camisa do Guarani, grandes jogos, e nos primeiros jogos da competição, eu também sempre fui importante para a equipe, como eu falei no início, na construção, com os pés, como goleiro também, dentro de um vestiário. Então, assim, um jogo não resume assim tantos jogos, né? Só que a gente sabe que a gente joga num grande clube e a gente é cobrado por isso. Então, mas uhum, isso ficou mais na parte de fora mesmo, as pessoas cobraram bastante, até porque foi um lance que fazia muito tempo assim que não acontecia comigo. Acho que só na base tinha acontecido de um frangaço, um lance tão inusitado para mim, mas que acontece com todo mundo. Talvez com quem está em casa não vai acontecer, só com quem está no estádio mesmo. E é um lance que a uhum, gente nunca sabe quando vai acontecer. Mais importante do que a falha foi a pós-falha, porque eu tenho a falha e depois o jogo continua normal, o time continua confiando em mim, continua recuando a bola para que a gente possa fazer a construção ali com os pés, e eu acho que isso que foi mais importante naquele momento, e na verdade assim, ficou o jogo empatou, então assim, a gente só valoriza o empate quando a gente perde, então a gente valorizou muito esse uhum, ponto, porque no Campeonato Paulista você somar é muito importante. Claro que você ganhar o jogo fora de casa é mais importante ainda, mas o empate também não foi de tudo tão uhum. ruim. E aí já no Novo Horizontino, no outro jogo, a gente também empata, mas aí o sentimento é reverso, né? Você empata fazendo uma defesa que acaba
salvando o time de uma Verdade. derrota. Então, na verdade, você só valoriza o empate quando você perde. Então, naquele momento, talvez a gente poderia ter perdido e eu consegui ajudar, e no jogo anterior, não. Então, assim, coisas que acontecem com o profissional, são coisas que acontecem no futebol e a gente tem que ter maturidade para entender que isso, né, vai acontecer com todo mundo e precisa ter cabeça no lugar. Mas naquela ocasião da falha, eu não achei que eu era pior que ninguém e também no jogo do Novo Horizontino, eu não achei que eu era melhor que ninguém. Simplesmente um jogo eu não consegui ajudar e o outro eu consegui. Mais importante que isso foi, como a gente comentou anteriormente também, a conversa que eu tive com o Carpini. Tinham muitos burburinhos, assim, mais na parte de fora mesmo, de imprensa, mas em nenhum momento passou pela cabeça dele me tirar do time. Palavras dele, assim, uma coisa muito bacana, que confiava em mim 100% e o grupo também me deu muito apoio naquele momento. E aí você se Uhum. sente respaldado, né? Você se sente no lugar que as pessoas confiam em você e aí te dá mais confiança ainda para você desempenhar. E fiquei feliz no jogo contra o Novo Horizontino, consegui ajudar ali. E aí já no jogo contra o Palmeiras também já fiz um outro bom jogo. Então foram sequências de um lance ruim, mas que antes desse lance eu também tinha feito bons jogos no início da competição. É isso mesmo. E ó, vou falar que tem subido várias perguntas aí, várias coisas que não dá pra gente ficar lendo toda hora, mas o pessoal mandando Passa rapidinho abraço. aqui. O Mateuzinho aí, ó, tá presente aí, mandando várias piadas, falando que você é monstro, paredão. Fernando Martinelli pedindo abraço. Uma parte de gente aí, cara. Só pra Cara, acompanhar quanta você aí, gente muito legal. bacana. Bem Mateuzinho, bacana. Vitor, meu irmãozão tá no Peru, irmão. Beijo grande, Mateuzinho. Minha família também, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. Pô, tem tanta gente legal, o Éder, cara, muito legal. O Acervo Bugrino também, cara. Meu irmão, um abraço grande. Tem uma coleção de camisas muito grande. Tô devendo uma camisa para ele, mas não esqueci não. A pandemia veio, fechou tudo o clube, não consegui pegar, mas assim que der. Vou mandar a camisa que eu prometi para ele, o Éder, irmãozão, Diego. Tamo junto, gente. Obrigado por Que estar bacana. acompanhando aí. Que legal, cara. Isso aí não tem preço, né, cara? Isso aí, eu comento com as pessoas que passam por aqui, fala que o melhor de tudo é isso aí, é o reconhecimento de um amigo, de um familiar. Não tem preço, melhor É, que título, que qualquer outra coisa, né, cara? tem um amigo E meu aqui, Pedrão, tamo junto, irmão. Pedrão, estudamos junto, porra, desde criança a gente tem uma amizade Ixi, muito bacana, a gente se vê pouco, mas são tantas pessoas que a gente tem um carinho, que acompanham a gente. É nisso que eu falo, quando tem um momento de dificuldade, Haroldo, são essas pessoas que dá força para a gente continuar, porque verdade. a gente representa muitas pessoas, né? Não é só nossa família, a gente representa, eu represento hoje a minha família, que eu tenho minha esposa também, Uhum. então além dos meus pais, eu tenho minha esposa, que é quem, quando eu chego chateado por uma derrota, é quem é meu porto seguro e a gente entende que a vida é assim. Então são tanta gente. Brunão acabou de entrar também, nosso capitão. Brunão, tamo junto, Ô, irmão. Bruno, Um beijo a todo mundo, tamo junto. Então é isso, são pessoas assim que a gente representa, que a gente sempre leva no nosso coração e que a gente fica muito feliz quando eles também estão felizes, porque quando as coisas não acontecem muito bem, essas pessoas que dão força pra gente. que bacana. E aí, cara, chega no Palmeiras, também defende um pênalti na arena. E, cara, aí começa a se tornar o goleiro do pênalti também, cara. Ontem eu também fiz uma live muito bacana com o pessoal, né? O Vitor, um cara que tem uma página muito legal, um acervo gigante, Haroldo, de gols, assim, que a gente acaba tendo acesso a essas histórias com pessoas que fazem trabalhos muito legais. Sim. E são muitos estudos. Ontem eu falei que são pessoas que trabalham anonimamente no clube, que às vezes as pessoas não conhecem, mas que para nós atletas tem uma importância muito grande, né? Uhum. E eu devo muito isso a eles também. Pré-jogo a gente vê muitos vídeos, a gente vê a forma que o time adversário faz com as bolas paradas e tem os pênaltis também. Então cada time sempre tem dois ou três batedores. Quando o batedor oficial às vezes não tá, bate outro. Então o Danilo, o Rui são caras que sempre mostram pra gente esse trabalho, né? Então, Uhum. são pessoas muito importantes e todos os jogos eles passam. Então, como a gente nunca vai saber quando tem pênalti, né? Uhum. O pessoal me passou, eu consegui estudar bem o Dudu ali
e conseguir defender assim como defendi o do Diego também. É isso aí, cara. E aí, vamos contar um pouquinho da história do derby, velho. Esse aí, meu Esse Deus do ficou, né? céu. Que partida foi aquela, cara? Vocês saírem de uma derrota no intervalo e voltar com uma dinâmica totalmente diferente. Conta um pouco pra gente aí daquele derby, cara. Cara, foi um jogo assim especial e ao mesmo tempo inédito assim para nós como atletas, né? Um jogo de uma dimensão gigantesca que para a cidade de Campinas e a gente sabe e tem noção do que representa não só para nós atletas, mas principalmente para o Uhum, torcedor, né? E a gente tinha uma expectativa muito grande para desfrutar com o torcedor, né, no nosso estádio, o estádio ia estar cheio, e no domingo, que é o dia antes do jogo, ainda tinham ingressos sendo vendidos. E na segunda-feira, eu lembro quando a gente estava almoçando, veio a notícia de que os portões foram fechados. Assim. Então, para nós foi uma frustração muito grande, porque a gente vinha desempenhando um bom futebol e o torcedor também esperava, né? E uhum. ali ver o brinco vazio, cara, assim, foi uma das cenas que eu sempre vai ficar marcado para mim, mas de uma forma negativa. E acho que para os Uhum. jogadores também. Então a gente também acaba tomando 2-0 do nosso maior rival, então a gente tem que se concentrar de novo ali no intervalo para voltar e voltar bem. Então eu acho que o Uhum. ponto mais legal também foi que naquele momento com 2-0 talvez os treinadores também mudariam, talvez, né, já tentaria ali alguma coisa. E o Thiago passa para a gente que esse mesmo time vai virar o jogo. Então, assim, o atleta ele também fala, pô, vou ter mais uma chance de um jogo numa dimensão, porque se fizesse alteração ali, o cara se sentiria até um pouco culpado em algum Uhum. aspecto. E aí o mesmo time volta, ele não tira ninguém e ele fala que a gente vai fazer diferente do que a gente fez no primeiro tempo. Então ali começa a nossa virada já no vestiário, né? Então, assim, foi um momento muito bacana que a gente consegue virar o jogo e de uma forma, assim, foi muito linda porque a gente jogou futebol, colocou a bola no chão mesmo, não abrimos mão em nenhum momento do nosso esquema de Uhum. jogo, do nosso padrão. Então, foi muito especial poder virar aquele jogo, poder, né, viver mesmo aquele jogo e o desfecho foi uma coisa muito, muito linda para todos os torcedores. Estavam um pouco irritados no intervalo, mas que pôde desfrutar com a gente, comemorar muito depois do jogo. Verdade, cara. E ó, um monte de comentário aqui e apareceu, eu não sei porquê, velho, apareceu uma parte de fotinho de cartola ali, de chapeuzinho. O que tá pegando? Não entendi o final do jogo. O que aconteceu aí? Você pode contar? Eu vi, eu virei um meme real, Haroldo. Putz, cara. Assim, todos os dias, assim. E eu tenho desfrutado muito disso. Até eu falo para as pessoas que a gente é muito cobrado e quando a cobrança ela vem firme, ninguém alivia, não. Então também Verdade. foi meio que a cereja do bolo, assim, também. Então eu tenho desfrutado disso, assim. Não esperava que ia acontecer aquela briga depois, mas assim, foi um momento que assim, eu só fiz, assim, só apliquei o chapéu ali, não foi nenhum momento de menosprezo, não foi nenhum momento de Ah, sim. desrespeito, quem me conhece sabe. Simplesmente foi um momento que eu não queria que o jogo desse andamento, porque a gente já tinha virado, já tinha feito 3-2 e Uhum. aí há uma falta no nosso zagueiro, e aí o Roger vem para poder pegar a bola para acelerar a volta do jogo, e aí ele acaba vindo muito rápido, e a minha primeira reação ali é tirar a bola dele, acabei jogando a bola para cima, e aí depois que acabou tendo uma confusão assim, como eu falei, não esperava que Uhum. aconteceria aquela briga, aquela coisa muito feia que mancha muito, né? A gente é figura pública, tem muitas crianças que Uhum. seguem a gente, a gente é espelho para muita gente. Então a gente precisa mesmo dar o exemplo bom, né? Hoje já Uhum. tem torcida única no estádio, que eu não concordo nem um pouco. Só que são atitudes como essa que dá ferramenta para tirar os torcedores do estádio. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco antes de agir.
mas eu tenho desfrutado muito, pelo lado bom, desfrutado com os torcedores, Uhum. ganhei máscara do chapéu, fizeram até uma cerveja para mim com a imagem no chapéu, não bebo, mas tá aqui, tá guardada, tá na minha estante aqui, e é muito legal, é muito bacana tudo que a gente tem feito, mais do que o chapéu, assim, foi o jogo mesmo, né? Acho que as Sim, pessoas sim. acabam até falando pouco, foi o nosso último jogo, foi o último jogo do campeonato, era rodada única naquela segunda-feira, Sim, então estava sim. todo mundo assistindo mesmo, e foi o que ficou, né? Foi a nossa virada, e a cereja do bolo foi o chapéu. Muito bom, cara. Essas são coisas inusitadas que acontecem no futebol ou no esporte, né? O esporte aplica muito isso e é muito bacana. E, cara, pra você, qual foi a maior defesa que você já fez? Ah, cara, pergunta difícil, mas eu acho que eu fico com duas defesas, assim, principalmente porque são as mais recentes, a do Novo Horizontino e a do Derby também. Quando estava 2-1 eu consigo fazer uma defesa ali, que talvez naquele momento ali, se o nosso rival fizesse o gol, talvez a coisa teria tido um andamento um pouco diferente. E eu consegui fazer uma intervenção importante ali, uma defesa importante que nos manteve com o placar de 2-1 e que a gente Uhum. conseguiu ali ter um pouco de paciência para conseguir o empate, depois a virada. Então foram duas defesas assim que eu sempre vou lembrar, porque o gol estava aberto, eu consegui fazer a recuperação, que foi contra o Novo Horizontino, e contra o nosso maior rival também foi uma defesa muito importante. E pra você, qual companheiro que mais te ajudou, assim, em sentidos de dentro do campo, de orientação? Um cara que você, assim, só com o olhar você já se identificava. Cara, é assim, eu tenho um cara que me ajudou muito na minha carreira, assim, além dos meus treinadores de goleiro, eu sempre dou uma importância muito grande, porque a gente está sempre muito próximo, né? Uhum. A gente acaba sendo os olhos dos nossos treinadores de goleiro, então eu Sim. tenho uma ajuda muito grande pelo que eu sou hoje, de todos os treinadores têm me ajudado muito, mas um cara que me ajudou muito é um amigo que eu te falei, é o Felipe. O Felipe sempre Uhum. foi muito crítico comigo, assim, e eu sempre, às vezes eu queria fazer, eu sempre achei bonito ver o Felipe jogar. O Felipe sempre teve um recurso muito, uma qualidade extrema com os pés, e às vezes eu queria imitá-lo. E ele falava, cara, eu sou eu, você é você. Então, assim, ele até um dia pegou pesado comigo. Ele falou, pô, cara, você erra e fica achando que você treinou mal, porque sua leitura de jogo é muito ruim. Se você tocar na bola 5 vezes e errar 3, você vai achar que então toca menos na bola. Então são alguns toques que Uhum. que na prática te dá muito embasamento. E eu sempre falo que o Felipe é um amigo que eu tenho particular mesmo, e eu gosto demais de assistir os jogos hoje do Fortaleza, porque ele faz uma coisa muito diferente, assim. Então, um pouco de jogar muito fora do gol eu também faço, jogo no meio de campo, porque o time Uhum. precisa que a gente faça essa cobertura e o sistema pede isso. Então o Felipe foi um cara que me ajudou demais, e o feeling maior que eu tive com o jogador, assim, tanto pessoal como assim, na prática mesmo, jogando junto, foi o Bruno, zagueiro. Assim, o Bruno, que hoje a gente joga junto, e a gente também jogou junto no Audax. Então é muito engraçado, porque assim, eu toco às vezes a bola pro Bruno e nem olho, porque eu já sei onde ele tá. Então, assim, a gente tem um relacionamento muito bacana fora de campo, né? E dentro de campo, assim, eu nunca tive esse entrosamento tanto com um jogador, assim. E é um cara extremamente técnico. O Bruno, pô, joga de terno, porque é um cara com uma qualidade extrema. E assim, foi uns caras que assim, o Felipe me ajudou muito também. Uhum. E o Bruno, na prática, é um cara que me ajuda muito, principalmente ali na saída de bola. Puxa, cara, que bacana. E é legal esse reconhecimento, falar, né, sobre os companheiros. Eu sempre coloco porque as pessoas não têm noção do quanto os companheiros são importantes para você jogar, às vezes para te dar uma segurança durante o jogo ou alguma coisa dessa forma. Por isso que eu toco nesse assunto aí. E para, infelizmente, velho, a gente está se encaminhando para o final, que já está chegando a 1 hora de conversa aqui de bate-papo Passa sensacional, cara. rápido demais, né? Passa rápido. Papo bom passa muito rápido, né? E Qualquer deixa eu te coisa a gente falar. desliga e que fica mais 1 hora, não tem problema não.
Ô, legal, cara, obrigado. E aí, isso, o pessoal ficar sossegado, como que vai a renovação aí do Jefferson, cara? Então, Haroldo, renovei agora com o Guarani, né? A gente fica muito feliz assim, porque as pessoas que estão à frente do clube hoje são pessoas que trabalham muito, trabalham também com verdade, porque é uma junção, né? Nosso treinador é um Sim. cara fenomenal, nosso presidente também é um cara que está fazendo um trabalho excelente com a gente fica muito feliz mediante as dificuldades, mas a gente sabe que é um cara muito correto e que sempre honra com Uhum. seus compromissos. E assim, eu fiquei muito feliz com a renovação, principalmente porque foi dado um passo de cada vez. A gente renovou apenas até o final do Brasileiro, porque com a pandemia a gente não sabe como que tudo volta. Então, assim, eu sou muito feliz aqui, eu fico muito lisonjeado e muito honrado mesmo por ter esse reconhecimento das pessoas, por as pessoas gostarem de mim, não só pelo derby, né? As Uhum. pessoas têm mesmo reconhecimento da importância que eu passei a ter para o grupo e para o time. E, na verdade, a gente deu esse primeiro passo de, a princípio, renovar até o brasileiro. Talvez o calendário vá até janeiro. Então, assim, a gente. Só que eu já estou aqui. Então, com o passar, essa pandemia passando e o futebol voltando ao normal, a gente pode renovar de novo, mas é tudo Uhum. um passo de cada vez. Não adianta a gente renovar 2 anos, porque a gente sabe que hoje a realidade dos clubes é um pouco diferente. O Guarani também é um time que precisa bastante das cotas e as cotas crescem quando o time vai bem, tem acesso e sobe de divisão e fica Uhum. na divisão primeiramente, que é sempre o primeiro objetivo, antes de ter o acesso é conseguir somar os pontos que mantém na divisão. Então eu já estou aqui próximo, se o futebol voltar tudo ao normal, e aí a gente renova de novo e de novo, não tem problema, mas tudo um passo de cada vez. Então já mostra também o planejamento, é uma coisa que é um passo de cada vez, assim está sendo com todos os atletas, e daqui a pouco a gente consegue. O mais importante é fazer o trabalho a longo prazo, que está sendo feito também com o Uhum. Thiago, com essa comissão. Então, o presidente é um cara que tem meu respeito, tenho uma admiração grande por ele, pelo Thiago, pelo Michel. Então, enquanto essas pessoas estiverem aqui e quiserem que eu permaneça também, a gente vai ficar, porque eu sou muito feliz aqui e me sinto muito honrado em vestir a camisa do Guarani. Que bacana, cara, legal mesmo. E, meu, só tenho a agradecer a você, mas antes de eu encerrar, eu faço uma brincadeira aqui, que eu falo 5 palavras e você fala o que vier na sua cabeça. Tá, Aí depois dessas 5 palavras eu encerro, beleza? beleza, vamos lá. Vamos lá. Família, Tudo, futebol, minha vida, Bangu, tá na minha história. Guarani, Hoje faz parte da minha vida e de tudo que eu penso sobre todas as coisas que envolvem o futebol. e para finalizar, não podia deixar essa, né? Ser goleiro é. Ser goleiro é uma paixão, é viver todos os dias de um sonho e, e é a minha paixão, é o que me motiva todos os dias. Que bom, velho. Obrigado mesmo, ô Jefferson. Ô, cara, a evolução que você teve desde quando você. Eu te acompanho há muitos anos já, porque eu tô no meio já há mais de 20 anos, cara. Então, é que eu sou meio anonimato. O pessoal fala assim: ah, eu te vejo cada vez em um lugar, cara. Mas, meu, muito bom pra ver assim a sua evolução, e ver você chegar com o Guarani, vestir essa camisa, não sentir a pressão e ser esse goleiro que você é. Fala um sonho ainda que falta pra você, cara. Um sonho, eu vivo um dia de cada vez, assim. Eu parei de fazer planos porque Jesus, ele que vai designar meu destino, então eu me preocupo só em fazer o hoje e viver de todo o propósito que Deus tem para mim na minha vida. Então, tá tudo nas mãos de Deus, isso não é uma. Mas trazendo para minha vida, assim, acho que um sonho meu, que tudo tá aliado. Eu acho que o sonho que eu tenho hoje é ser pai. Isso está totalmente ligado ao futebol, não tem como desassociar.
Então, hoje, um sonho que eu quero, principalmente porque eu casei agora, vou completar aí 2 meses de casado, então acho que é um sonho na minha vida mesmo, mais do que o futebol, porque eu já vivo um sonho todos os dias, que é estar num grande clube, e o que vier depois, Deus Uhum. sabe, está nas mãos de Deus, mas eu acho que um sonho bacana que eu tenho hoje é ser pai. Que bom, e vai conseguir, viu, cara? E logo mais aí quero Obrigado. ver a entrevista com a criancinha aí, cara. Eu queria te agradecer mais Obrigado, uma Haroldo. vez, meu irmão. Queria te agradecer mais uma vez, que Deus possa continuar te abençoando aí para alcançar todos os seus objetivos e que logo mais, quando essa pandemia voltar aí, nós vamos se ver no gramado aí para eu poder te dar um abraço. Obrigado, Haroldo. Queria agradecer muito a você pelo convite. Estou sempre à disposição, sempre que precisar, só me dá um alô que a gente está à disposição aqui. Queria mandar um beijo para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para minhas irmãs, meu cunhado também, que está assistindo, minha esposa está ali no quarto, acabou de comentar aqui. Obrigado por tudo. Um beijo a todos os meus amigos também que estão acompanhando e que a gente em breve vai se ver. Essa pandemia passando, os jogos também a gente vai estar. Minha tia Silvana, minha prima, Puxa, cara, muita gente, muita gente. muita gente E passou aí, cara. Muita gente. obrigado por tudo, Haroldo. Obrigado por tudo o que você tem feito aí pelo esporte também, ter aproximado as pessoas. Essas lives são muito importantes porque a gente se sente um pouco mais próximo nesse momento que a gente está mais em casa. Então, que todo mundo se cuidem, fique em casa, que Deus vai ajudar a gente nesse sentido, que tudo vai passar e vai voltar ao normal, tá bom? A todos os É, torcedores também, um abraço e um beijo grande. A gente vai se encontrar já já nos estádios e a gente vai desfrutar de tudo que a gente tem feito juntos, tá bom? Um abraço, Haroldo. Fica com Deus, meu irmão. Estou sempre à Obrigadão, irmão. disposição. Obrigado. Deus abençoe, filho. Se cuida. Amém. Tamo junto. Um abraço. Outro. Valeu.